meus prezados, bom dia. Quem vos cumprimenta nesta hora é o vosso irmão Cristo, pastor Célio. E queremos que você deixe aí seu like, que você possa se inscrever no nosso canal e também fazer as notificações através do sininho. Muito bem, nesta manhã nós queremos falar sobre um novo tema que é a ansiedade. E o nosso texto está baseado em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34, quando Jesus fala sobre a ansiedade. De modo algum, Jesus permitiu que os seus discípulos andassem ansiosos. Pelo contrário, ele diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Mas o que é a ansiedade? A ansiedade, meus prezados, é um estado emocional, um estado afetivo marcado pela insegurança. A ansiedade é falta de controle sobre os pensamentos, sobre as emoções e sobre as reações. Muitas vezes a ansiedade ela se torna um transtorno, ela se torna uma patologia. E Jesus está dizendo aqui para nós não estarmos e não andarmos ansiosos por coisa alguma. Então, quais as razões que Jesus nos apresenta para que nós não estejamos ansiosos? E a primeira coisa que Jesus fala para nós aqui é que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, porque a vida e o corpo são mais importantes ou são maiores do que o alimento e do que as vestes. O homem não foi criado por causa do alimento, o homem não foi criado por causa das vestes. As vestes e o alimento é que foram criados para dar sustentação ao homem. Então a vida, a sua vida, a nossa vida, ela é maior, ela é mais importante do que as vestes e do que o alimento. Nós é que vamos produzir o alimento, nós é que vamos produzir as vestes. Uma prova é quando Deus criou Adão e Eva, como ele os colocou no jardim. Colocou no jardim nus, não havia necessidade de roupas. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, ali já estavam plantados e produzindo todo tipo de frutos para a sua alimentação. Então Jesus, ele mostra que nós não precisamos estar ansiosos por coisa alguma, porque nós somos mais importantes do que tudo o que está aí. Jesus dá dois exemplos aqui. Ele diz que nós devemos observar as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro. Contudo, o nosso Pai, Deus, as alimenta, as sustenta. Você já viu uma ave sentada num galho, preocupada com aquilo que ela vai comer? As aves estão aí voando de um lado para o outro e quando elas querem se alimentar, elas procuram os alimentos. Jesus também mandou observar os lírios do campo. Ele disse assim: observai os lírios do campo. Eles não tecem, eles não fiam. Contudo, eu vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. Jesus nos dá razões para que nós não estejamos ansiosos por qualquer coisa relacionada a esta vida. Se no meio do povo de Israel
existisse o conhecimento dos índios, Jesus também teria mencionado os índios. Quando eles estão lá na mata, quando eles estão na selva, eles dependem daquilo que é produzido naturalmente pela natureza. Os índios do Brasil eram pessoas que andavam sem roupas, eram pessoas que não tinham preocupações com o alimento, com as vestes, e eles viveram aqui por séculos dependendo apenas da natureza. Então Jesus poderia dizer também: olhem os índios da Amazônia, olhem os índios do Brasil, que também não fazem nada para conseguir a sua alimentação. Então nós precisamos entender que tudo está à nossa disposição e nós precisamos crer num Deus bondoso, num Deus maravilhoso, num Deus que nos ama e que pode suprir toda e qualquer necessidade. Então, por isso Jesus determinou que nós não andássemos ansiosos por coisa alguma. Quando o povo de Israel esteve atravessando o deserto, numa terra árida, numa terra seca, ali não faltou para eles água, ali não faltou o maná que Deus mandava todos os dias. As suas roupas não envelheceram, as suas sandálias não se desgastaram durante os 40 anos que eles estiveram no deserto. Deus cuida do seu povo. O que nós precisamos fazer é depositar a nossa confiança no Senhor Deus e Ele vai cuidar de cada um de nós. Em segundo lugar, Jesus nos dá aqui uma razão para que nós não estejamos ansiosos por coisa alguma. Ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode alterar o curso da sua vida em um côvado? O que é um côvado? O côvado é uma medida de comprimento que varia de 40 centímetros a 50 centímetros, mais ou menos. E Jesus disse: olha, vocês não podem alterar a vida de vocês 50 centímetros a mais. Vocês não podem aumentar a vida de vocês 1 minuto sequer a mais pela vossa ansiedade. Então, nós não vamos alterar o curso da nossa vida pela nossa ansiedade, pela preocupação excessiva, pelo pensamento do que eu vou comer, do que eu vou beber, e se faltar aquilo, e se o meu filho passar por essa situação, e se nós tivermos, nós não podemos ter na nossa vida o se. Nós precisamos confiar, porque nada nós vamos alterar no curso da nossa vida pelo fato de estarmos ansiosos. A ansiedade, pelo contrário, pode até diminuir a nossa vida, pode nos trazer doenças de origem somáticas e diminuir o curso da nossa vida. Então não vamos mudar nada. E Jesus fala claramente sobre isso. Nós não mudaremos nada na nossa vida se andarmos ansiosos para lá ou para cá. Não devemos correr atrás de alguma coisa por causa da nossa insegurança, pela nossa incerteza. A ansiedade não vai mudar em nada o curso da nossa vida. Nós não vamos ganhar nada pela ansiedade. Pelo contrário, nós vamos perder e perder muito. A ansiedade demonstra que não estamos confiando em Deus. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós não andamos ansiosos, porque Ele vai cuidar de cada um de nós. Uma outra razão que Jesus nos dá aqui para não andarmos ansiosos é que nós precisamos entender que Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos.
Deus conhece as nossas necessidades. E Jesus disse assim, que nós não devemos viver como vivem os gentios, procurando essas coisas, procurando a vestimenta, procurando a comida, procurando a bebida, porque eles não têm um Deus em quem confiar. A Bíblia diz assim, que Deus sabe que nós precisamos destas coisas. No mundo existem 3 tipos de povos. Não estou dizendo aqui 3 tipos de etnias ou de raças, mas 3 tipos de povos. Primeiro, o judeu, gentio e a igreja. Judeus são os descendentes de Abraão que foi chamado por Deus para constituir uma nação. Gentios são todos aqueles que não pertencem ao povo judeu e a igreja. E a igreja são aqueles que tiveram um encontro com Jesus. A igreja é aquele tipo de pessoa que teve um encontro com Jesus, que nasceu de novo e que sabe que pertence ao reino de Deus. Os gentios vivem à procura dessas coisas, mas o judeu, que é o povo de Deus, e a igreja, que é o povo de Deus, não deve estar preocupado, estar ansioso em busca de todas essas coisas, porque Deus sabe aquilo que nós estamos precisando. Deus não vai nos desamparar. Quando Elias profetizou que por aqueles anos não haveria de vir chuva sobre Israel, por causa do pecado da nação, por causa do pecado da sua liderança, por 3 anos não houve chuva sobre Israel. Mas Elias foi conduzido por Deus ao ribeiro de Querite, e ali ele esteve enquanto estava havendo aquela seca, e a Bíblia, a palavra de Deus diz que corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, até que chegou o dia que o ribeiro se secou. Mas Deus deu uma orientação para o seu servo Elias, que fosse até a viúva de Serepta de Sidom, que lá Deus tinha levantado uma pessoa que haveria de sustentá-lo. E durante toda aquela crise, Elias, que era um homem que confiava em Deus, e todos aqueles que confiavam em Deus foram preservados na fome, porque Deus cuida daqueles que são seus. Então nós precisamos saber que Deus conhece, tem conhecimento, tem consciência de tudo aquilo que nós estamos precisando. E nós precisamos então, se ainda não somos doentes, não estamos vivendo no transtorno da ansiedade, que é uma patologia, nós precisamos confiar em Deus. Se as nossas faculdades mentais ainda estão sob o nosso controle, se as nossas emoções ainda estão sob o nosso controle, nós precisamos tomar essa atitude e saber que Deus sabe daquilo que nós estamos precisando todos os dias da nossa vida e banir todo e qualquer tipo de ansiedade da nossa vida. Então, diante desta exposição, o que nós podemos fazer para nos livrarmos da ansiedade? Em primeiro lugar, nós precisamos saber, é lógico que você que está vivendo um transtorno de ansiedade não vai saber disso. Se a ansiedade se tornou uma patologia na nossa vida, nós não vamos saber disso. Mas se a ansiedade se tornou uma doença, uma patologia, pessoas precisarão nos ajudar e nós precisaremos de tratamento especializado. Nós precisamos de um psiquiatra, nós precisamos de um psicólogo, nós precisamos de tratamento medicamentoso para que isso melhore. E pessoas poderão nos ajudar, porque nós mesmos já estamos fora de controle. Mas se ainda nós temos o controle da nossa situação, a primeira coisa que nós precisamos fazer é trocar a nossa ansiedade pela busca
pelo reino de Deus e pela sua justiça. Jesus disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então nós precisamos parar de buscar as coisas apenas deste mundo, não estarmos ansiosos pelo comer, pelo vestir e pelo beber, ou aonde nós vamos morar. Nós precisamos buscar o reino de Deus. Esta é a orientação. Buscar em primeiro lugar. Deve ser a prioridade na vida de uma pessoa. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não a justiça deste mundo que é falha, mas a justiça de Deus. Quando nós estamos esperando na justiça humana, que é falha, muitas vezes nós nos tornamos muito mais ansiosos. Por quê? Porque a justiça falha e nós queremos que seja feita a justiça. Mas se nós descansarmos e esperarmos na justiça do reino de Deus, todas as coisas chegarão ao seu devido lugar. Não muitas vezes no nosso tempo, não muitas vezes como nós queremos, porque Deus sabe o melhor para cada um de nós. Então, eu preciso trocar, eu preciso substituir essa busca, essa ansiedade que eu tenho pelas buscas das coisas terrenas, pelas coisas do reino de Deus. E aí a palavra de Deus diz assim, que Deus vai nos conceder a paz que nós precisamos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É interessante que o Senhor Jesus nos diz que nós receberemos como um presente, como um dom, como um brinde, todas as demais coisas, se nós colocarmos em nossa vida, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então vamos substituir, vamos fazer uma troca, vamos deixar de lado a nossa ansiedade e vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E sabemos que a promessa de Deus, ela vai se cumprir em nossa vida, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Uma outra coisa que nós devemos entender, para que nós possamos nos desfazermos da ansiedade, é que Jesus está dizendo assim: basta cada dia o seu próprio mal. Muitas vezes, pelo fato de estarmos ansiosos, nós estamos antecipando problemas na nossa vida. Nós estamos pensando no que vai acontecer amanhã. Então não devemos estar ansiosos pelo que vai acontecer amanhã ou depois da manhã. Não devemos antecipar, porque quando nós estamos vivendo no presente, nós já estamos envolvidos com problemas que nós precisamos solucioná-los no dia a dia. Então, quando nós temos ansiedade pelas coisas do futuro, nós vivemos duplamente o problema. Nós vivemos o problema do momento e nós vivemos o problema que ainda vai surgir por causa da nossa ansiedade. Então Jesus nos aconselha: portanto, não vos inquieteis, porque basta cada dia o mal do dia a dia. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, com aquilo que virá amanhã, porque basta o problema que nós estamos vivendo no presente, no dia de hoje. Então o apóstolo Paulo ele nos dá também um conselho quando ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus, pela petição, pela súplica e pela ação de graça, aquilo que vocês querem. Nós precisamos levar a Deus em oração aquilo que nós precisamos. Tudo da nossa vida nós precisamos levar a Deus em oração. E o apóstolo Paulo continua dizendo: e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai tomar conta da vossa vida. Veja, prezados,
quando nós levamos a Deus em oração as nossas petições, nós vamos encontrar a paz. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai tomar conta das nossas emoções, da nossa mente, e nós vamos viver em paz. Quando nós temos alguma necessidade, se nós transformamos essa necessidade em uma petição, quando nós temos um desejo do nosso coração e nós transformamos isso em uma oração e agradecemos ao Senhor até que aquilo se cumpra na nossa vida, nós vamos ter paz no nosso coração. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo sem paz, estão vivendo perturbadas, estão com descontrole emocional. Por quê? Porque falta-lhes a paz, falta-lhes a esperança em Deus, não conseguem levar as suas petições, as suas orações, não conseguem dar graças a Deus por aquilo que estão vivendo no seu dia a dia. Quando nós conseguimos dar graças a Deus, ou por uma coisa boa, ou por uma coisa aparentemente ruim que está acontecendo conosco, nós conseguimos descansar em Deus. Sei que por causa da constituição humana, sei que por causa da estrutura humana e da fragilidade humana, muitas vezes não conseguimos fazê-lo, mas precisamos fazê-lo. Porque somente dando graças a Deus em tudo é que nós vamos alcançar a paz. E o apóstolo Pedro nos dá também um outro conselho diante da ansiedade: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Lançar, nos despojarmos da ansiedade, lançando sobre ele. E como nós vamos fazer? Seguindo o conselho do apóstolo Paulo, apresentando a Deus através da oração, da súplica e da ação de graças. Então, prezados, vamos ficar com esta palavra. Vamos saber que a ansiedade, ela pode se tornar uma patologia, ela pode se tornar um transtorno se nós não colocarmos a nossa vida na presença de Deus. Nós poderemos perder o controle da nossa vida, das nossas emoções, das nossas atitudes, se nós não tratarmos a ansiedade quando ela está no princípio, fazendo justamente aquilo que Jesus nos aconselhou ali. Sabendo que Deus cuida de nós, sabemos que as coisas dessa vida, elas nunca serão maior do que a nossa vida, e saber que Deus sabe de todas as coisas que nós estamos precisando. E quando Deus, sabedor das nossas necessidades, como um Deus que nos ama, Ele sempre vai agir em nosso favor. Deus não vai lavar as mãos. Deus cuida do seu povo. Deus cuida daqueles que confiam nele e que o buscam de coração, que têm fé que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Não vamos sofrer por antecipação, viver os problemas do dia a dia e tentar resolvê-los para que nós possamos ter uma vida de vitória. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Vamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus e confiar que Ele pode mudar toda e qualquer situação. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Esta é uma promessa que o Senhor Jesus fez, e nós precisamos acreditar e tomar posse desta promessa para a nossa vida, para vivermos uma vida de paz e de tranquilidade. Deus te abençoe e que o Espírito Santo possa ministrar em nossos corações com mais profundidade. Fique na paz do Senhor. Amém, Jesus.